lá, nossa segunda aulinha, método de cocção. Então, assim, pessoal, isso são coisas que a gente faz já, vocês que já cozinham, mesmo que seja de forma não profissional, vocês fazem isso em casa. Talvez não sabem dar nome aos bois, mas vocês fazem isso e o ideal é que vocês, sabendo dar nome aos bois, o nome, o procedimento, aonde você começa e o que você vai ter no final, é que você começa a ter uma técnica mais apurada, um domínio disso tudo, e você, consequentemente, vai ser um profissional melhor, tá? Essa que é a grande diferença de um profissional, às vezes, de alguém que está em casa. Não que alguém que está em casa, por não saber o nome ou a técnica, vá cozinhar pior. Às vezes, cozinha muito melhor do que muita gente, mas faz isso sem ter domínio de nome, de técnica, né? Mas para vocês, às vezes, comporem um cardápio, se vocês forem perceber, o nome no cardápio, às vezes, tem muito a ver com o método de cocção. Então, legumes salteados, né? Tá lá no cardápio, você já sabe o que que é. E salteado é um método de cocção, né? Frango ensopado, né? Então, o método de cocção, às vezes, ele compõe o nome no cardápio. Isso ajuda também para quem está compondo, para o cliente, né? Mas você, como cliente, às vezes, você nem se liga, ensopado e tal. Eu sei que vai vir com molho, tal, tá? Eu sei como é que é esse frango, então você sabe como que é o método de cocção, mas você sabe como começa, como é o meio e como ele deve terminar? É só isso que a gente precisa saber, tá? Então a gente vai dividir em três tipos de calor. A gente tem aqui o calor úmido, calor seco e calor misto, tá? Úmido tá, não misturem tipos de calor com tipos de cocção, tá? O tipo de calor é por onde vai ser feita a cocção. Então, úmido com água, tá? Seco, ele pode ser sem gordura ou com gordura, tá? E o misto, ele vai misturar água e gordura. Então, água é uma coisa e gordura é outra, tá? Não misturem. Ah, é líquido. Ah, mas eu tenho gordura, gordura é líquido, então é úmido. Não. A, a água não faz um processo de fritura, né? E a fritura ela já faz um processo numa temperatura muito mais alta, né? Você com a água não consegue fazer uma reação de Maillard, de dourar alguma coisa. E, e uma gordura você já consegue. Então, separem gordura de água, na verdade ela nem se mistura, né? Então, aquoso, meio aquoso, úmido, gente, pode ser água, pode ser leite, pode ser um caldo, qualquer coisa que seja aquoso, tá? Corpo vapor, qualquer coisa desse tipo, tá? E aí o calor seco é com gordura ou sem gordura. Sem gordura, calor seco. O que que a gente tem sem gordura? Churrasco, por exemplo, é um calor seco. A gente tem a fonte de calor que sobe e aquece o nosso alimento. Um forno, né? Pode ser que se desprenda a gordura do alimento, né? Mas não é isso que vai tornar ele com gordura, tá? Ele foi colocado num ambiente sem gordura, então é isso que a gente tem que pensar, tá? Agora, eu peguei uma carne e coloquei dentro de uma fritadeira, aí ele é com gordura, né? Ah, eu coloquei gordura na panela para fritar ela, aí é com gordura, tá? Então não é o que desprende do alimento, é o que a gente coloca ali para fazer o processo, tá? E o misto vai misturar essas duas partes. O que seria o misto, por exemplo? O misto são os métodos mais, como é que eu posso dizer? Mais demorados, mais gostosos, mais saborosos, mais longos, né? Não sei, é o que a gente às vezes usa para maciar por mais tempo a carne, alguma coisa assim. Então, eu vou passar primeiro por um processo de calor seco, com gordura, como se fosse selar. Nossa, sol aqui, tá? Como se fosse selar o nosso alimento, né? E aí depois eu entro no meio aquoso, vou cozinhar isso por um tempo, e aí depois eu vou amaciar esse alimento pelo tempo de cocção dentro do líquido, e aí eu finalizo a cocção do meu alimento.
mas ele envolve duas etapas, né? Então, um ensopado nada mais é do que um calor misto. Eu vou fritar bem o meu frango, né? Por que que eu frito o meu frango no começo de um ensopado? Vamos lá, agora vocês. Ninguém, gente. Ninguém partiu. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo? Só tô pensando na resposta, calma. Sem resposta? Por que que a gente sela um alimento? Vamos pensar no frango ali. Só já que a gente falou do frango. Por que que a gente selaria o frango, fritaria, deixaria ele bem douradinho antes de começar o processo do ensopado? Para evitar que o líquido, que o suco da carne saia e mantenha ele mais suculento? Se a carne for macia, pode até ser. Mas geralmente esse processo de ensopado são com alimentos mais firmes, né? Então, ele vai cozinhar por tanto tempo que não vai adiantar muito, né? Pra- 1 hora, 2 horas de cocção Para dar mais sabor? ajuda o sabor e faz o... Então, assim, a gente sela. Primeiro, a gente vai dar cor no alimento, né? Se eu fizer um frango ensopado sem fritar e fritando, ele vai ficar com cara de canja. Então, o primeiro aspecto já melhora muito, né? Segundo, sabor. Eu vou fritar, vou fazer aquele fundo na panela. Isso vai ajudar a fritar aquela gordura do alimento. Isso vai me ajudar a trazer um sabor para o meu prato. Que se eu não fizer isso, daí é a mesma coisa que eu jogar um frango dentro da água e cozinhar, né? E vira uma canja. Aí eu passo o alimento todo pro caldo ali, né? Mas não passo o mesmo sabor. E também, no último caso, a cor, né? Então, às vezes, é aqueles pratos com carne, uma rabada. Se você não selar direitinho, ela vai ficar bem clarinha, aquela água clarinha, cara de água, de poça d'água, assim. Diferente se você selar bem, fritar bem, fizer um fundo bem feito, vai ficar aquela cor daquele molho escuro, bem feito. Então, é isso que vai dar a diferença aí nesse processo. Por isso, a gente vai ter que selar bem esse alimento, fritar bem nesse começo. Então, o sabor é o principal, né? A gente vai conseguir dar um sabor especial no prato aí, diferente de qualquer outro, né? Daquele sabor ali. Quanto mais torradinho, às vezes, o fundo, né? Mais saboroso ele vai ficar. Então, esse é o misto. A gente vai passar por esse processo e depois entra com o líquido e cozinha ele dentro do líquido, seja muito ou pouco líquido. Já vai ver isso aí para frente, tá? Aqui são os métodos todos. Se a gente usa em sala de aula, eu vou passar direto. Não vou nem... Então, aqui está dividido, gente, exatamente nas técnicas, né? O úmido, o seco sem gordura, seco com gordura e o misto. O úmido, escalfar, pochê, a gente já vai ver, eu vou passar aqui para baixo, a gente vai ver todos eles, então não precisa ficar vendo nesse quadro aqui. Então vamos para o úmido. Escalfar ou pochê, gente. Principal, 65 a 80 graus, não ferve, tá? Todo mundo já fez ovo pochê em casa? Para quem não fez, o segredo está aí, não pode ferver, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, na Europa come-se muito peixe escalfado. Então você refoga alguns legumes, joga um vinho branco, um pouco de caldo, e você coloca o peixe para cozinhar ali, escalfando ele, faz ele pochê. Então ele não chega a ferver e ele vai cozinhando o peixe, tá? Então é um processo que ele é feito sem gordura, bem mais light, aí vai agregar o sabor do vinho que está no caldo. Mas para isso você precisa de uma base muito boa, né? Bons legumes, um vinho bom, caldo bem feito, né? Então essa é a principal característica de um escalfado, não ferve, tá? 65, 80 graus, geralmente 80 graus aí, aquela água que você põe o dedo, tira, fala, opa, tá bem quente. Começa a borbulhar embaixo, tá? Então não ferve, tá? Fervura branda é aquela fervura que vai subindo uma bolinha depois da outra. Para quem já reduziu um caldo, às vezes,
você deixa um fogo baixinho e ela vai devagarinho, né? Às vezes fazer, por exemplo, quem está reduzindo uma geleia, deixa um fogo baixinho e vai pipocando uma bolinha e outra. Ali é uma fervura branda, né? Não é uma fervura aberta, forte, que é aquela fervura no fogo máximo que ela fica saindo bolha. Então ali você tem quase 100 graus, né? Fervura branda. Você pode cozinhar ali um arroz, um outro alimento, qualquer coisa. Tudo isso com calor úmido, tá, gente? Então todo esse processo aqui vai ser dentro de algum líquido, tá? A fervura, que a gente acabou de falar, né? Pode ser feito em água, em caldo, em leite, qualquer coisa. Arroz, feijão, macarrão, qualquer coisa, tá? Branqueado, o branqueado é como se fosse uma fervura, tá, gente? Mesma coisa. Só que eu só vou chamar ele de branqueado porque a gente faz o processo de branqueamento, faz o processo da quebra, do resfriamento. Então, o branqueamento eu vou parar com gelo, o cozimento. É uma fervura normal, tá? Vou colocar o alimento, um legume numa água, em fervura aberta, mais 100 graus. Para que chegar no ponto que eu quero, eu tiro e coloco numa água gelada. Aí ele passa a se chamar branqueamento. Se eu tirar da água e colocar numa bacia, ele não vai ser um branqueamento. Então, se um dia alguém falar, ó, ferve para mim esse brócolis, beleza, fervi e tal. Você quer que eu branqueie esse brócolis? Ah, sim. Então tá, então eu vou passar ele numa água gelada. Ou a pessoa fala, ah, branqueie esses legumes para mim. Então você já sabe que você vai ter que ferver e, consequentemente, passar numa água gelada para dar choque térmico, para parar o cozimento e para manter a cor do alimento, tá? Então, isso é o branqueamento, tá bom? Não tem erro. E o vapor, gente? Vapor com pressão, né? Seria uma panela de pressão, sem pressão, que seria essas panelas. Todo mundo já usou ou já viu? Usar é difícil, né? Acho que nem eu usei. Não usava no Senac. Antigamente tinha muito isso em refeitório. São panelas, é uma panela normal embaixo e em cima vai subindo, umas 4, 5 panelas furadas. Então você vai pondo legumes em cima e o vapor da primeira vai subindo até a última. Então lá embaixo você põe, por exemplo, uma vagem, uma cenoura e um brócolis. Aí você sabe que o brócolis é o primeiro, a vagem vai sair depois. Você cozinha tudo no vapor. Como fazer pão chinês, por exemplo, que é uma bandejinha de bambu que você põe em cima de uma panela com água e o vapor vai cozinhar esse pão, pão bal, que chama, tá? Então, o vapor é mais ou menos isso daí. Um forno combinado, se a gente for pensar em algo mais tecnológico, né? Um forno combinado, você vai usar ele na função de vapor, né? Você consegue fazer pudim, né? Não precisa ser banho-maria, você usa a função de vapor, consegue fazer pudim. Então, vapor sem pressão é isso daí, né? Vapor com pressão é a panela de pressão, ou panelas basculantes, panelas maiores que a gente às vezes acaba não tendo muito uso, né? Só em cozinhas maiores. Ou papelote. Todo mundo já fez papelote? Ou cartócio? Já comeram shiitake mushi? Ainda não. Então, assim, imagine que você pega legumes, um pedaço de peixe, tá? Vocês vão abrir um pedaço de papel. Vocês vão pegar um pedaço de papel manteiga ou alumínio e vão colocar aqui dentro o peixe de vocês. Tá? Então, vocês colocaram o peixe aqui dentro. Aqui dentro, junto, tem uma cama de legumes, alguma coisa assim, aí você vai fechar esse envelope e vai fazer uma dobrinha nas pontas. Tá? Aqui dentro você pode colocar um fio de azeite, pode pôr sal, pimenta, pode pôr um vinho, pode pôr, no caso de um shiitake mushi, de cozinha japonesa, você pode pôr shoyu. Sempre vai entrar um líquido junto ali para aromatizar o teu prato,
tá? E aí você vai fechar esse saquinho, bem vedadinho, dobradinho, e vai para um forno. Então, esse é um dos pratos que causa bastante confusão. Por quê? Eu coloco o papilote numa fonte de calor seco, não tem água. Mas o meu alimento está dentro do papilote, eu só uso a fonte de calor. Então, se eu quiser, eu posso fazer em cima de uma grelha, de uma frigideira, de um forno, né? Então, eu uso a fonte de calor, mas o que vai cozinhar é o vapor que vai se desprender lá dentro do pacotinho. Tanto que o pacotinho ele vai estufar, né? Então, ele vai estufar lá dentro, ele fica estufado, e o que cozinha lá dentro é o vapor que se desprendeu do vinho branco, do líquido dos alimentos, do shoyu, dependente do que você colocou. Tá? Então, isso é o que vai fazer o papilote, o alimento ser cozido. Então, é o meio em que o alimento está ali. Não é onde eu coloquei ele para ser cozido, tá, gente? Eu já vou mostrar uma fotinha do papilote para vocês. Olha aí. Então, aqui está um papilote, por exemplo, que ele fez com papel manteiga, ele abriu, e aí depois ele enrolou, fez um bombom e amarrou as pontas para o vapor não sair. Então, ele tem ali uma base, ele tem um peixe, colocou na base do peixe, ele deve ter posto ali limão siciliano, cebola, legumes, ervas, e aí ele salpica em cima ali uns temperos, pode pôr vinho branco, caldo, fecha e forno. Então, assim, você precisa de 8, 10 minutos, se for um peixe, né? Então, você tem que fazer com alimentos tenros. Você não vai fazer uma picanha, né? Para isso que a gente precisa conhecer também os métodos de cocção, para saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, a gente não vai pôr carnes duras, firmes, né? Até frango já não é muito aconselhável colocar, tá? Então, eu vou colocar num local quente, e esse local quente vai fazer com que esse líquido se evapore, aqueça, né, e chegue na temperatura para fazer a cocção do alimento. E aí a gente tem um papilote. E é prático, gente. Um dia que estiverem em casa, quiserem fazer alguma coisa, por exemplo, para receber alguém e não quer ficar na cozinha, monta isso aí à tarde, deixa na geladeira, e aí você simplesmente põe no forno, 15, 20 minutos, tira, serve e acabou. Tá bem legal. Aqui a gente tem algumas técnicas sem gordura, gente. Assar, né? Assar no forno, aplicação direta do calor, né? Vou pegar uma carne, por exemplo, uma costela de porco, uma picanha, né? Um cupim, uma costela, e vou colocar no forno ou assar ao ar livre, né? A única coisa que vai mudar, que eu preciso ter em mente... Oi? Pode repetir, Lucas? Não... Você fez uma pergunta? A única coisa que eu vou ter em mente é o tempo de exposição no calor. Então, uma picanha não vai ficar ao mesmo tempo de exposição que uma costela, por exemplo, né? Um cupim. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Não adianta simplesmente usar a mesma técnica e o mesmo padrão para tudo, né? Eu não posso colocar uma picanha na mesma altura, na mesma chama e o mesmo tempo de uma costela, né? Ao mesmo tempo que eu também não posso fazer isso com uma costela, colocar ela na mesma temperatura, mesma distância do fogo que eu vou pôr uma picanha. Então, cada alimento eu vou ter que ter essa noção, né? A dureza de cada alimento, quanto tempo eu preciso para maciar o calor, ele serve, o método de cocção, o calor, gente, ele serve para quebrar a fibra do alimento, para maciar, né? E fazer esse processo de transformação, de cozimento. Mas se é um alimento duro, né, ele vai precisar de mais tempo, né? Então, por exemplo, o sobuco, eu posso cozinhar ele de uma forma como se fosse uma panela, ou posso fazer em forno também. Vai dar no mesmo processo. Muda um pouquinho no final, mas ele vai amaciar da mesma forma, tá? Então, são processos que a gente pode estar trabalhando, e para isso eu preciso conhecer o alimento, a técnica, qual o melhor tipo de alimento vai, né? Qual técnica se adequa melhor ao alimento. Ah, eu tenho um mignon aqui. Vou ensopar o mignon? Putz, acho que não vai rolar, né?
Então, a gente... Grelhado, né? Seria uma grelha com um churrasco, essas grelhas industriais aí, né? Chama forte. Então, não adianta também querer grelhar uma carne que seja muito dura, porque chama forte, tempo de exposição da carne pequeno, né? Então, eu não posso grelhar uma carne dura, né? Tem que ser uma carne já macia, direto para consumo. Professor, Pois não, pode falar. pode voltar lá de novo? Só para eu ler ali um negócio. Mas esse assar ao ar livre, Aham. não entendi muito bem. Não é parecido com o churrasco que a gente faz, assim, tipo... Esse assar ao ar livre é como se fosse, por exemplo, um fogo de chão, o churrasco nosso mesmo. Não tem assim, é só ele especifica assim como assar no forno, né? Que seria dentro de um equipamento, ou assar ao ar livre, que seria, porque assim, o assado geralmente ele tem um tempo de exposição mais longo, né? Então ele não é um grelhado, como uma picanha fatiada que você vai lá e vai grelhar, né? Então o assado ele é um tempo de exposição mais longo. Eu posso fazer isso dentro de um forno, que é uma câmara fechada, e é um equipamento, às vezes, a gás ou a lenha, pode até ser a carvão, né? Mas é fechado. Ou posso fazer isso também ao ar livre, por exemplo, eu posso fazer um fogo de chão, eu posso fazer uma parrilha, né? Eu posso fazer uma churrasqueira improvisada, alguma coisa assim. Mas imagina comigo aqui, eu vou lá, faço uma churrasqueira improvisada, ponho uma grelha e faço picanha. Não é um assado, né? É um grelhado. Né? Então, a partir do momento que for um assado, eu vou ter um espeto, vou ter uma carne numa temperatura, numa altura diferenciada, né? Ela vai estar já numa altura maior, então ela vai recebendo calor aos poucos para ir assando, e ela vai assando lentamente, né? Então, o assar é algo mais demorado, é um processo mais longo. E o grelhar é coisa rápida, é? Exatamente. Então, é aí que está a diferença. Só isso, o tempo e o jeito que vai assar. Não só pelo tempo. O grelhado, você vai usar a grelha, né? Então, assim, a grelha é exposição direta no calor seco ali. Então, por exemplo, a exposição direta na chama de uma grelha industrial ou de uma churrasqueira, por exemplo. Mas ela está muito mais próxima ao fogo, né? Então, ali na grelha, obrigatoriamente você vai usar carnes que são macias, porque é um tempo de exposição rápido, né? E direto com o fogo. Então, eu não posso, por exemplo, cortar um pedaço de... Vamos pensar aqui. Eu não posso cortar um pedaço de cupim e pôr ali para grelhar. Vai grelhar? Vai grelhar, pode até ficar cozido. Vai ficar macio? Não vai. Né? Então, assim, esse processo de grelhar são para carnes como, por exemplo, picanha, contrafilé, são carnes que são macias, né? Mignon, algumas outras também até consegue usar, né? Numa grelha lá, um alcatra, bico com osso, um setinho com osso, dependendo se pegar de novilho precoce também consegue. Mas é aquela coisa, fiz o fogo, coloco a grelha e a carne vai ficar ali 5, 6, 10 minutos de cada lado e fechou, né? Ela está sobre uma grelha. Se eu fizer uma parrilha, a parrilha vai ser um tipo de grelhado também, tá? Aí depende assim, eu fiz uma parrilha, mais pro alto eu tenho uns espaços que eu coloquei um frango para assar, entendeu? Aí seria o assado, ele vai demorar um pouquinho mais. Ele pode estar num espeto, pode estar pendurado em algum gancho, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Consegui te explicar? Entendi. Uhum. Tá. Então, não deixa passar. E o defumado, gente, que aí pode ser desde uma caixinha pequenininha até uma casa desse tamanho ou uma câmera gigante do tamanho de uma casa para você fazer defumação como se fosse em fábrica, tá? E isso não vai alterar em nada. É um processo que não tem líquido nenhum, é um processo que você aquece a madeira, ela vai pegar fogo, vai gerar fumaça com ervas, né? E você, pelo processo da fumaça, né, que não é um calor úmido, é um calor seco e sem gordura, né? Não tem gordura agregada nesse processo.
Então, você vai, com a fumaça, você vai fazendo o cozimento ali do alimento. E a gente começa com gordura, tá? Até agora, gente, deixa eu voltar só, esqueci de comentar isso com vocês, talvez. Era um calor seco sem gordura, tá? A gente não usava gordura, né? Por mais que solte gordura. Ah, como que não tem gordura? Uma costela. Não, mas a gente não coloca gordura no processo, tá? Ó, defumado também não vou pôr gordura. A partir daqui eu começo a usar a gordura. Tá? Então, o que, que eu tenho salteado? Salteado, geralmente, eu vou usar uma frigideira, uma panela, uma saltese, né, de fundo mais grosso ou fino, mais uma chama forte. Eu aqueço essa frigideira, né? E o que, que eu quero com isso daí? Depende do alimento que eu vou trabalhar nela, mas geralmente eu vou ter que colocar uma gordura e o alimento, né? A gordura, se for um legumes como aquilo ali, eu preciso de uma chama forte, gordura, e essa gordura vai dourando o alimento. Então, vai fazendo esse processo para eu dourar e eu vou cozinhando o alimento dentro dessa gordura. Isso ajuda a não soltar o líquido do alimento, né? Ele vai direto caramelizando, né? Ele já vai sofrendo, né? Se for uma carne, por exemplo, né? Ela já vai fazendo a reação de Maillard, já vai caramelizando por fora, né? Então, para isso que às vezes serve um salteado, né? Você vai ver muito isso em cozinha japonesa, chinesa, oriental, que usa muito esse processo, tá? A francesa usa também, tá? Mas... Aí com gordura ainda, fritura, né? Fritura rasa e fritura por imersão, né? Fritura rasa a gente faz geralmente em casa, a gente põe um pouquinho de óleo frito de um lado, vira e frita do outro. É rasa porque não tem, né? Tanto óleo. E imersão, quando a gente tem uma quantidade de óleo grande, a gente coloca, né? Batata frita, por exemplo, em casa, não é algo que a gente não consegue fazer raso, né? Só por imersão. Então, ela vai mergulhar inteira. Alguém consegue pegar, por exemplo, um bife parmegiana. Que diferença que daria eu fritar ele numa fritura rasa ou numa fritura por imersão? Um bife à milanesa, por exemplo. Alguém consegue imaginar a diferença que pode dar? Talvez a textura do empanamento, professor? Você vai... Imagine que vocês estão ali, a textura, a coloração mais ou menos final, né? Dá para tirar uma ideia bem nessa... Acho que é uma rabanada que está ali em cima. Se você tiver pouco óleo, gente, você não vai ter uma coloração regular. Então, por exemplo, você coloca a tua... Vamos pegar lá um pedaço de um bife à parmegiana, um bife à milanesa. Você colocar ele numa gordura rasa, né? Ele tem pouquinha gordura, a gordura está pegando só na metade de baixo. E aí depois você vai virar e fritar a metade de cima. Como tem pouca gordura, ele chega a bater no fundo da frigideira, né? Ele vai ficar encostado ali no fundo da frigideira. Algumas partes vão pegar mais óleo, outras menos, e algumas vão ficar encostadas na frigideira. E aí o que acontece? Você vai ter pontos mais queimados, né? E aí você vira. Então o que acontece? Você fizer em fritura rasa, alguns pontos vão ficar mais escuros que os outros, né? E a diferença da imersão, se você colocar na imersão, ele vai ficar dourado por igual. Então, aquele dourado de foto ou um restaurante, puta, como é que ele consegue fazer? Tá todo douradinho, puta, o meu fica pipocado. Então, às vezes pode ser isso que vocês podem perceber que vai ficar diferente. Se eu tiver imersão, a gordura está envolvida nele inteiro, ele vai fritar por igual. Quando você tirar, ele vai ficar por igual dourado. Não vai ficar pedaços mais escuros de um lado ou do outro. Tá? Isso visualmente pode atrapalhar. Então, às vezes, vale a pena fazer uma imersão, né? Dependendo da quantidade de coisa que você tem para fritar, que vai dar um visual mais bonito. Principalmente se for assim, uma coisa que seja tipo uma banana, milanesa, alguma coisa que não vai molho, né? Não vai cobrir. Um peixe à milanesa, então vai te dar um visual mais perfeito, assim, né? Mais regular. Para algumas pessoas dá diferença, né? Principalmente para quem faz, né?
Tem cara que não consegue olhar. Confitar, tá, gente? E outra técnica bem mais antiga, como se fosse, não é aquele porco no tacho, não, seria quase isso, né? O confitar é a gente fritar um alimento dentro da própria gordura, tá? Mas não fritar como um porco no tacho, por exemplo, que ele vai ser frito mesmo, né? Você põe o tacho lá e ele vai numa temperatura alta e frita. Eu não quero uma fritura, né? Porque daí ele passa a ser uma fritura. O confitado ele é mais lento, precisa de uma temperatura mais baixa. Então eu vou confitar num forno, eu vou pegar, né? Isso tradicionalmente veio do pato confitado. Então eu vou colocar o pato numa travessa com ervas, vou colocar a gordura do pato e completar com banha e levo no forno a 120. Encontrei isso na internet sobre e levo no forno a 120 graus, 130, né? E ele vai assando bem lentamente. Ele vai precisar de umas 4 horas para completar o processo de cocção. Depois eu posso até deixar esse alimento dentro da gordura, né? Mas é um processo mais lento dentro da própria gordura, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem muito livro que às vezes coloca, faça um limão confitado. Ele manda você espremer limão, colocar algumas ervas, algumas coisas, e deixar o limão dentro do próprio suco do limão. Não. Então não é confitado, a gente tem que ter esse cuidado, porque confitar é dentro de uma gordura, né? O ideal é dentro da própria gordura, mas tem alimentos que não vão ter gordura, como o tomate aqui. Então a gente tem que colocar, por exemplo, uma outra gordura, né? Mas no caso, às vezes, de algumas receitas, o pessoal começa a variar muito, fugir, inventar, e acaba saindo um pouco assim, então você não entende, às vezes, nossa, limão confitado, dentro do próprio suco do limão, mas não tem nada a ver, então é uma conserva, não é um confit, tá? E aí a gente tem outras coisas, hoje em dia já tem, né, o pessoal faz confit de várias coisas, né, tomate cereja, abobrinha, outros elementos, né, então põe num forno, rega com azeite de oliva ou a gordura que queira, e deixa ele numa temperatura mais baixa, né? Não pode ser uma temperatura muito alta. Às vezes faz na própria frigideira, numa temperatura mais baixa também. Mas é um cozimento mais lento, ele vai apurando devagarinho, vai dar essa carinha. Pessoal, qualquer coisa vocês me param aí, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente vai entrar no calor misto, tá? Ou combinado, qualquer um. Braseado, estufado, refogado, guisado, ensopado, tá? Então, esses são, não sei se a gente pode dizer que são os mais utilizados, mas assim, se você precisar amaciar a fibra de uma carne, seriam os métodos mais adequados, né? Eu vou fazer uma posta recheada. Eu posso assar, né? Eu vou quebrar a fibra dela dentro de um calor seco, dentro de um forno, ou vou fazer esse processo pelo meio da água, mas eu preciso de um tempo mais longo, né? Aí eu vou fazer uma picanha, que no caso é uma maminha, né? Pode ser um pouco mais rápido do que uma posta, não vai se comparar o tempo, mas eu posso fazer esse processo também, tá? O braseado, gente, é um processo separadinho, tá? Então, assim, quase todos eles eu vou selar o meu alimento, né? Mas o braseado, geralmente, eu vou trabalhar com peças grandes de carne, maiores, pode ser até um ossobuco, né? Para quem gosta, eu acho que o mais comum é um ossobuco, né? Então, assim, qual que é o processo certo? Eu vou selar esse alimento, eu vou retirar esse alimento da panela, fiz um fundo, vou entrar com legumes, vou fazer um fundo ali junto, né? Vou desgrudar, deglaciar aquele fundo que ficou, vou dourar os alimentos, vou entrar com líquido, vou voltar o meu alimento ali, vou cozinhar dentro do líquido, né, que eu queira, seja um caldo, seja vinho, seja caldo e vinho, né? E ali eu vou cozinhar ele por um tempo. A partir do momento que tiver cozido, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia de cozimento,
Eu retiro meu alimento, posso coar, se quiser posso cortar bem miudinho lá no início e deixar isso rústico, assim, desse jeito, né? Então, eu que vou saber. Então, o ideal é você já ter uma ideia de como você quer os seus legumes, desse mirepoix lá no início. Você vai deixar ele rústico, grande mesmo, você vai deixar ele bem miudinho e vai deixar ele até o final, que fica legal. Então, isso aí vai importar. E no final, você só engrossa, finaliza o teu molho, e aí você tem um molho completo ali, né? Extraiu o sabor do teu alimento, ali da tua carne. Então, a gente chama isso aí de braseado, tá? Geralmente numa caçarola, assim, que você vai fazer. Estufado, gente, é como se fosse um barreado, tá? A gente não vai ter um processo de refogado, de selar o alimento. Então, a gente vai montar a panela e ela vai cozinhar dentro do próprio líquido, né? Do próprio alimento que vai soltar ali. Então, imaginem ali que a gente faz um intercalado. Começa com tomate, cebola, são alimentos que vão soltar bastante água. E aí vai entrando com pimentão, bacon, carne, e vai intercalando. Tomate, cebola, carne e tal. E tampa essa panela e liga, né? Então, o que eu quero com esse alimento? Eu já quero que ele fique cozido, mas que, bem dizer, se desmanche, né? Porque eu não vou ter coloração, eu não vou selar para fazer um fundo. Então, assim, é um tipo de processo que eu vou pôr uma carne bem mais rígida, né? Vou pôr uma posta, um músculo, alguma coisa desse tipo. Eu nunca vou usar uma picanha, um alcatra, uma maminha, uma fraldinha, né? Porque esse processo é de tempo longo de cozimento, né? Então, um exemplo do estufado é realmente o barreado, que vai cozinhar dentro do próprio alimento. Aí a gente tem um refogado, gente, que é a entrada dos outros tipos de cocção. Tá? Refogado é como se fosse ali o salteado. Imagine um processo do salteado começando. Eu tenho uma frigideira, coloquei óleo, tenho calor, jogo o meu alimento ali dentro e vou salteando. Terminou onde eu queria ali meu alimento, eu já adorei o que eu quero, eu tiro. Acabei, não tô, né? Terminei, finalizei o processo de saltear. Mas não, o refogado eu vou continuar. Eu dou uma selada, por exemplo, eu quero pegar cor, mas ou não quero pegar cor, tanto faz. Mas o que acontece no refogado? Eu posso terminar a cocção desses alimentos no líquido que vai desprender deles. Então, eu posso tampar minha panela, posso agregar um pouquinho de líquido, né? Ou ela vai cozinhando, às vezes ela mesma solta. Então, eu coloquei uma ideia de uma couve refogada. Se eu só saltear a couve, dar uma fritada nela, só um susto, é uma salteada. Agora, se eu for refogar uma couve, eu vou colocar a panela, vou colocar a couve, ela vai soltar um pouquinho do líquido dela e aí vai passar o processo de cocção, passa a ser um refogado e não um salteado. É muito próximo, tá, um do outro. Mas a diferença é que o refogado eu vou usar um líquido do próprio alimento ali, eu posso abafar e finalizar a cocção ali. Não é nada muito longo, não vou fazer uma posta aqui, né? Porque eu não vou ter tempo para cozinhar, daí vira outro processo. É um processo rápido até, né? Mas não é algo muito demorado, tá? Eu posso refogar até um frango, alguma coisa assim, né? É algo que é rapidinho até, né? Tem pouca fibra, não vai ficar duro, né? Eu consigo fazer isso daí nesse processo sem problema nenhum. Então, eu vou entrar com a gordura, vou fritar, vou dar cor, dou uma abafadinha, eu tiro um pouquinho do líquido. Com o líquido, eu dou uma deglaciada no fundo da panela, e aí a gente deixa ele terminar de cozinhar naquele líquido e fechou, né? Fez um refogadinho. Às vezes, mas geralmente o refogado vai entrar para legumes, tá, gente? Acompanhamentos. Refogar uma abobrinha, um repolho. Então, passa do ponto de saltear, ainda vai entrar um pouco mais aí de líquido, de vapor, para finalizar a cocção desse alimento, tá? É muito mais usado em legumes, assim, do que em carne. Mas ele é a porta de entrada, gente, para fazer o guisado e o ensopado, tá? Então, primeiro a gente vai refogar ali, que é selar o alimento, e aí depois vai entrar com líquido. Tá? O guisado, a gente sempre vai ter guisado e ensopado. A carne pode ser dura igual, tá?
A diferença é a quantidade de líquido que a gente vai cozinhar. Então, o guisado é aquele tipo de prato que vai ficar com pouco molho no final, e um molho bem gordo, como se fosse uma rabada, por exemplo, né? Fica com pouco molho, um molho espesso, grosso e denso. Né? O ensopado já não. O ensopado já vai ter muito mais líquido, às vezes, né? Essa é a diferença, às vezes, que vai ser, que é dos dois. O guisado, a gente vai fazer o processo de selar, selou, fez todo aquele fundo, né? Deixou bem escuro, tirou, entrou com os legumes. Aí volta a carne também, se for o caso, já entra com líquido e vai pondo aos poucos o líquido. E ele vai cozinhando, vai soltando, e ali vai gerando pouco líquido, um líquido mais grosso. Um ensopado não, vou fazer o mesmo processo. Posso selar, entrar com legumes, só que a hora que eu entrar com líquido, eu vou entrar com muito líquido. Eu vou cobrir esse meu alimento com líquido, vou tampar minha panela e vou deixar refogar. Tá? Como se fosse cozinhar língua, posta, costela, né? A não ser que eu queira fazer ela guisada. Não, eu quero fazer com pouco líquido, quero ficar ali fritando, né? Então, assim, o guisado ele vai te dar muito mais trabalho. Você tem que ficar em cima da panela, jogando líquido aos poucos, às vezes para não ficar grudando, para tirar aquele fundo, né? Compensação ensopado, você põe a tampa, esquece, só vê de vez em quando se o líquido não baixou muito, tá? Essa é a diferença, mas vai dar diferença no final também, né? O guisado é muito mais saboroso, dá muito mais trabalho também. O pessoal faz muito porco guisado. E aí a gente tem auxiliar de cocção, gente, que são três coisas que não são métodos de cocção, mas auxiliam, tá? Escaldar, que é como se fosse jogar uma água quente em cima de alguma coisa, né? Não vai passar para o cozimento isso, mas é um auxiliar. O selar, que é um auxiliar de cocção também, só vai selar o alimento, só o nome de um processo, né? Para fechar os poros, para garantir que o suco fique lá dentro, retido, né? Ou para a gente também fazer um fundo, né? E o gratinado, você vai colocar, às vezes, um queijo, alguma coisa, vai colocar numa salamandra ou no forno para gratinar, para derreter esse queijo. Não passa por processo, já está cozido, é só para finalizar e dar visual. E aí o banho-maria, né? O banho-maria não é um processo de cozimento, mas é um auxiliar de cocção também, tá? Então, assim, a única coisa que a gente tem que cuidar do banho-maria, gente, é que não pode ferver. Banho-maria não ferve, tá? Nunca, para nada, para chocolate, para molho, independente do que for, nunca vai ferver o banho-maria, tá? A gente vai ver isso com molho holandês na cozinha. Então, ferveu, talhou, perdeu, né? Processo de banho-maria. Banho-maria, já, cocção lenta, controla o fogo. Então, tudo que você vai fazer em banho-maria, tenha esse cuidado de controlar o fogo, fica tranquilo que você está garantido que dificilmente você vai estragar o teu alimento, o teu preparo, tá? Então, assim, são métodos que a gente usa na cozinha, às vezes de forma automática, mas é interessante a gente saber, né? Se a gente estiver trabalhando num local, às vezes o dono chega, olha, vai lá ver o que tem de carne sobrando. Então você tem que ter noção, né, do tipo de carne que você tem, qual o melhor uso para esse tipo de carne, é uma carne dura, uma carne macia, né? Ah, eu tenho posta, faço bife ou faço ensopada, né? Então, assim, isso é importante que a gente tenha essa noção para adequar o melhor método, né, ao que a gente tem disponível, né? Sous vide é uma técnica mais atual, né, gente? Não tem assim, a gente vai usar um vácuo, na verdade, sous vide é o vácuo. Você vai colocar o teu alimento num saco, põe numa máquina a vácuo, ele veda. Ali dentro, se quiser, você pode pôr um líquido, um azeite, uma erva. E aí você pode colocar para cozinhar num termocirculador, com temperatura controlada, ou numa panela, pode ser de repente sem a temperatura controlada também. Mas esse processo, você pode armazenar para fazer essa marinada também, tá? Mas é um processo mais atual aí. Aqui é gosto e sabor, né? Um pouquinho sobre paladar. A
bem para a época do Covid, é bem legal. A gente sempre faz uma brincadeira em sala, não vai conseguir fazer, que é com uma bala. Vocês podem fazer em casa depois, vocês vão ver que funciona bem legal. Então, assim, o gosto, né? O gosto é algo que se refere ao paladar, gente, tá? O aroma se refere ao olfato, o sabor é a combinação de tudo. Então, às vezes falar, eu não estou sentindo o sabor do alimento. Então, alguma das partes está desfalcado, ou o teu paladar ou o teu olfato, né? Geralmente é o teu olfato. A gente perde o olfato. O Covid faz isso. Perde o olfato. Eu não estou sentindo gosto de porcaria nenhuma. Então, você come, você não sabe o que está comendo. É um nojo. Você come um abacate, parece um bolo de farinha. Você come banana, você sabe que é doce, mas só. Você come arroz, feijão, você sabe que é salgado. Então, assim, a sensação é muito ruim, porque a gente perde o olfato, né? E isso faz com que a gente perca o sabor do alimento. Então, o gosto, a gente não perde o gosto. A gente sabe se é ácido, a gente sabe se é doce, a gente sabe se ele é azedo, se ele é... Então, isso a gente sabe, né? Isso a gente não perde, né? A questão do gosto. Qual que é o gosto dele? O gosto, ele vai ser sempre isso. Salgado, doce, ácido. Lembra que na escola ensinaram, na ponta da língua você vai sentir. Isso aí não existe mais, tá, gente? Já há muito tempo caiu. Então, isso é o gosto. Isso a gente não para de sentir. Mas você perde o olfato, você vai parar de sentir o sabor. Qual que é o sabor do alimento, né? Então, isso que eu falo, eu sempre faço uma brincadeirinha. Se tiverem uma bala, depois quiserem fazer, façam o seguinte. Respirem 3 vezes, assim, tipo, forte. E aí soltem todo o ar que vocês têm. Coloquem a bala na boca e tranquem o nariz. Segura o nariz trancado, vocês vão começar a chupar a bala, mas sem puxar o ar. E com o nariz trancado. Coisa de 5 segundos. Você vai sentir o doce só. Você só vai sentir o doce, você não vai sentir mais nada, só doce. Então, nossa, eu tô com alguma coisa doce na boca. A hora que você soltar o teu nariz e respirar, você vai sentir o sabor da bala. Então, assim, se quiserem testar com uma Sete Belo, por exemplo, que é framboesa, assim, que é bem forte de sentir, vocês vão sentir na hora. Então, vai ser bem engraçado que a hora que você soltar, vai falar, caramba, é framboesa. Então, você só vai conseguir determinar o sabor da bala depois da tua respiração, trabalhar junto com o sentido do gosto. Primeiro vai sentir o doce. A hora que você respira, você vai sentir o sabor da bala. A gente faz isso de forma automática, né? A gente não tem... A gente faz isso de forma bem automática. Então, deixa eu tirar. Karen também. Então, tudo não vai. Espero que volte. Jesus amado. Então, a gente, como faz isso automático, a gente não consegue perceber a importância disso aqui, né? A partir do momento que vocês forem fazer, de repente, aula de café, um curso com degustação de cerveja, de vinho, isso é muito válido, porque você põe primeiro na boca, sem respirar, para sentir o que você tem ali, terroso, salgado, doce, ácido, e aí depois, quando você respira, por exemplo, uma cerveja na boca, aí ele vai casar todo o sabor e faz com que você otimize ali a tua degustação, você consegue sentir, falar, opa, né? Então é uma forma de treinar. No início você faz ela de forma mais robotizada e depois passa a ser mais normal. Mas é bem interessante, né? Isso vai funcionar. E para quem é pra gente que está com Covid, esqueça. Não sei quanto tempo, né, que volta, se é... Aqui está o exercício, depois vocês façam em casa, pode ser qualquer bala, chocolate, café, maracujá, quanto mais frutada, mais legal é o exercício. Eu não sei quanto tempo, né? Diz que até 3 meses, diz que vai esse negócio sem sentir gosto, vamos ver. Então, assim, pessoal, esse assunto de gosto e sabor é um assunto
Se for pensar básico, mas a relevância dele no nosso dia a dia é muito grande. Então, assim, é o que eu sempre falo para o pessoal, exercitar o paladar na cozinha, né? Está na cozinha, puxa, eu nunca provei isso aqui, prova, vê como é que é o gosto. E aí você começa a construir, né, na tua cabeça, uma bibliotecazinha, né? Puta, eu odeio coentro, mas qual que é o gosto do coentro? Você sabe qual é o gosto da folha, do talo, da raiz, né? Você sabe onde encaixar cada um deles, né? De repente, o coentro usado de forma certinha, ele pode te, né, fazer com que você dê um destaque no alimento. Então, você precisa saber o sabor disso para poder casar as coisas, né? Existem até alguns livros que têm alguns casamentos, algumas, né, algumas formas de você, isso casa com aquilo e tal, mas você não vai ficar lendo isso, né? Isso tem que estar aqui, então você tem que ter uma noção. Eu vou fazer uma mousse de chocolate, eu queria casar com uma coisa diferente. Então, o que que vai casar? O chocolate vai casar com o quê, né? Com laranja, com que fruta que eu posso casar aqui, né? Então, assim, você já tem que ter esse dominado na tua cabeça. E aí você exercitando isso acaba ajudando, tá? E aí falando sobre essa questão que eu acabei de falar, né, da biblioteca, você vai treinando a cabeça, você vai provando, vai degustando, então isso tudo ajuda, né? Conhece a técnica, qual técnica usa, como que vai ser o final, né? Então, ajuda muito a gente ter essa noção de sabor, de prato, de técnica, tudo isso vai fazer parte dessa construção. Deixa eu só ver aqui que é o próximo. Aqui, tá. Tudo isso vai fazer parte dessa construção. Então, se eu tiver dominando, né, essa questão de sabores, né, que cada alimento tem de sabor, como que cada alimento é depois de uma cocção, né, ele altera o sabor, não altera sabor, eu vou usar ele cru, não vou usar cru, né, a cocção do meu alimento, como que vai ser no final, é pouco molho, muito molho, isso ajuda vocês a criarem pratos, né, pode ser prato elaborado, pode ser prato com buffet, com uma marmita, para qualquer coisa, né? Mas de repente você tem um alimento barato, você pode criar algo que seja e falar, caramba, olha só, né? Uma coisa barata, eu fiz algo que me agrega valor, né? Então, para vocês terem ideia, por exemplo, eu lá agora eu trabalho com eventos, mas não estou conseguindo fazer evento. Então, eu estou fazendo marmita congelada, mas não fit, né? Marmitinha dentro da minha linha lá, faço massa, faço molho, empadão, faço tudo que a gente sempre fez e faço a linha de marmitinha aí que tá saindo bem, assim, o pessoal gosta para facilitar a vida para criançada, até para adulto. Então, tem o bifinho rolê, comidinha básica que você não acha em qualquer lugar. Então, assim, o que que a gente tem ali? Pô, precisa criar um prato que seja com custo bom, mas que todo mundo goste. Então, às vezes entrou lá, pô, vamos fazer um fricassê, né? A gente sempre tenta ir para essa linha assim de comida de vó, aquela comida mais conforto, né? Então um fricassê de frango, vai um molho, a gente usa um pouquinho de molho Alfredo, então usa um molhinho um pouquinho diferenciado, mas dá um baita sabor com arroz de grão. Então você fala, caramba, olha, né? Você combina uma coisa assim, simples, faz um arroz de grão que fica legal, né? A mulherada adora, não é nada fit, mas dá uma carinha e você consegue agregar um valor, você consegue vender num preço às vezes mais alto com um custo mais baixo. É nisso que você tem que pensar, né? Então, como que eu consigo às vezes otimizar? Porque às vezes fazer bife a rolê, né? Tem coisas que não tem como mexer, né? O custo já é alto às vezes das coisas. Então, você tem que ter no cardápio, mas você também tem que pensar em pratos que você consiga ter um bom custo, né? E a tua margem seja uma margem boa. Isso é o que importa, senão você acaba não ganhando dinheiro. E aí, falando do paladar, gente, a gente tem aí 5 sabores, tá? Amargo, o ácido, doce, salgado e umami, tá? O umami é o último aí, mais atual, tá? Esse mapinha que vocês têm da língua aí, que a gente aprendeu na escola, isso está obsoleto já desde 1931. Então, hoje em dia, não é uma questão de lugar
né, da língua que você vai sentir. É mais uma questão de pessoas que são recessivas e outras que são dominantes, mais ou menos essa ideia. Eu nunca fui uma pessoa que consegui sentir de uma forma muito grande. Ah, nossa, eu sinto tudo, eu provo, nossa. Não, tem pessoas que estão às vezes sentados do lado, amigos. Pô, você conseguiu sentir gozo e tal? Eu falei, cara, não. Então, assim, ele tem uma facilidade muito maior do que eu. Então, realmente comprovo que eles colocam que tem pessoas que são chamadas de não provadores e são recessivos, têm uma sensibilidade menor do que outros que têm uma sensibilidade maior. Então, essa que é a ideia, né? E alguns vão sentir, né, mais isso daí. E o umami, gente, o umami é um sabor aí, o último, né? O mais novo aí da turma que entrou, né, desde 1908, e significa gosto saboroso e agradável, tá? Ele vem muito da cozinha oriental, cozinha japonesa, tá? O umami é reconhecido no paladar quando a gente come alimentos que possuem substâncias chamadas de aminoácidos ou nucleotídeos, tá? É o ácido glutâmico. Ele pode ser natural ou pode ser artificial, tá? Então, assim, natural, ele vem de uma alga chamada kombu. Você vai encontrar com bastante quantidade no cogumelo, alga nori, na alga kombu, em tomate, né? Em outros preparos você vai ter também, né? Ou você faz como um chinês, que não tem muita paciência e usa a forma artificial, que é o glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, tá? Pessoal, o Ajinomoto não faz mal, tá? Só que se você usar de forma errada, ele vai dar um sabor desagradável no teu alimento, tá? Então, assim, aquela coisa de você comer, eu gosto de comer naquele restaurante japonês, chinês lá. Você fica ali com aquele sabor, você almoça e fica 1 hora, 2 horas, até 2 horas da tarde você está com o gosto da comida na boca ainda. Isso é por causa do umami, tá? Então, responsável, mas isso muito mais no restaurante chinês por causa do glutamato, né? Mas se ele usar de forma equilibrada, ele não amarga o alimento. Tem que ser de uma forma bem equilibrada, tá? Não vai fazer mal, mas ele é usado e convertido, né? Aí ele se converte, os dois vão ficar no mesmo formato, digamos assim, quimicamente no alimento, vão passar o mesmo sabor. A diferença é que um vai passar um sabor dependendo da quantidade, né, pode ser que ele erre e fique um sabor mais amargo. Mas se eles equilibrarem, usarem, né, de forma correta, o umami, você vai sentir o umami da mesma forma. E aí você encontra, tem churrasco umami, tá, gente? Então, as características do umami, por exemplo, o umami tem gosto residual suave e duradouro, né? Sozinho ele não é bom, né? Como eu falei, você pegar um Ajinomoto e colocar na boca, é ruim pra cacete. Mas a característica dele é dentro do próprio alimento. Ele vai realçar o sabor daquele alimento lá e vai realçar o umami junto, né? Então, os alimentos ricos em umami possuem glutamato natural, tem vários alimentos com glutamato natural, tá? O dashi é um dos sabores mais puros de umami, né? É um caldo feito de alga kombu, né? O dashi, às vezes é uma sopinha, às vezes que o pessoal toma ali, é muito rico para quem gosta de comida japonesa. E de curiosidade, o umami também tem esse nome em várias línguas e é encontrado em concentração bem alta no leite materno. Então a gente já teve um contato com o umami há muito tempo aí. Então é um sabor novo aí que a gente pode colocar. Algumas pessoas não colocam ele como sabor, como sendo daquela parte de salgado, doce, azedo, ácido ou umami. Algumas pessoas deixam o umami separado, tá? Mas é uma questão de ponto de vista só, tá? Não vai alterar muito. Cada um vai trabalhar ele de uma forma. No final das contas, o mais importante aí, gente, é vocês criarem essa biblioteca, essa noção, né? Para vocês criarem um prato, inventarem, saberem quais alimentos
se combinarem, né, numa preparação, quais ervas combinarem, para fazer, às vezes, um tempero, alguma coisa assim. Então, o mais importante é isso, né, na montagem de uma salada. Pô, será que eu vi que tem uma salada com camarão e curry? Puta, o que que eu não tenho camarão, né? O que que eu posso usar no lugar do camarão? Uma carne vermelha? Né? Já não vai rolar um frango, o frango já começa a encaixar com o curry. Então, assim, esse tipo de coisa que você vai criando essa, né? E vai deixando cheio de ganchos, os ganchos vão começando a se fechar, vão se encaixando, e você começa a ter uma noção mais completa aos poucos, né? Do teu trabalho, ajuda muito isso no desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? Pessoal, vou passar algumas dicas aqui. Pode ser para aula, pode ser dica para a vida, pode ser para, tá? Dicas que eu já recebi, dicas que eu já percebi, dica para vocês evoluírem ali na cozinha primeiro, depois na vida profissional, tanto faz assim, sabe? São coisas que às vezes a gente traz ali da cozinha e para tentar ajudar vocês aí, tá? Então, assim, para empratamento, para ajudar, evitar cor monocromática, né? Então, evitar tudo na mesma cor. Antes de pensar no prato, sempre como é que eu vou cortar o alimento, né? Que tipo de molho eu tenho, que cor que eu posso usar. Então, tudo isso é algo que eu preciso pensar antes de começar o meu prato. Pode desenhar, fazer rabisco, colorido, na cabeça, tanto faz. Cada um tem uma forma de chegar nesse ponto, tá? Eu sempre falo para vocês, eu gosto de desenhar, então eu sempre desenho, escrevo, tento criar alguma coisa, me facilita, tá? Se vocês verem lá alguns filmes assim de cozinha, vocês vão ver que algumas pessoas desenham, outros são diretos. Comece a observar nisso, tá? Mas evitar a cor monocromática. Destacar a cor mais chamativa dos vegetais. Para isso, método de cocção. Dominar os métodos de cocção, né? O ponto dos alimentos. Às vezes não adianta nada você cozinhar por muito tempo ele passou do ponto, mas eu fiz aqui o processo de travamento, pus na água, pus no gelo, mas ele perdeu a cor, por quê? Às vezes ele cozinhou muito tempo, tá? Pra vocês terem ideia, americanos, gente, eles não cozinham brócolis. É uma escalfada na água quente para tirar alguma coisa, só. Ele é duro, 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 duro da cor. Parece que se corta na hora, sabe? Então, cada lugar tem uma característica, né? Então, a gente só tem que... a gente tem o costume de cozinhar, às vezes, muito tempo essas coisas. Então, só cuidar. Às vezes, você cozinhar demais, não adianta dar choque térmico, que não volta. Selar a carne e deixar descansar. Aqui, não sei se selar a carne e deixar descansar, como é que eu posso explicar? Você vai fazer um grelhado, por exemplo, né? Nesse caso, esquece o selar, né? Coloca como grelhar, talvez. Então, você vai grelhar uma carne e você vai servir num prato. Se você grelhar na grelha, frigideira, qualquer lugar, fez o processo de cocção dela e ela ficou ponto para menos, mais mal passado, se você cortar essa carne para servir, às vezes, ela vai cortada no prato, ela vai sangrar. Ela vai sangrar bastante. Então, o que acontece? Quando a gente esquenta um alimento, o sangue que está na carne toda, ele vem para fora. O líquido todo. Água, sangue, né? O líquido ele vai vir para fora. A gente precisa de um tempo, depois que cozinhou, para esse líquido retornar para o lugar. Então, depende do tamanho da peça. Contra filé, coisa de 3 minutos, às vezes ele já volta. E a hora que você cortar, ele continua quente, mas ele não vai derramar sangue no prato. Entendeu? Então, assim, é uma técnica que o pessoal usa, o pessoal de churrasco usa muito. Tem um cara que vocês quiserem acompanhar, ele faz muito isso, é um Netão. Acho que é Netão Bom Bife, ou Netão, procura no Insta lá. Ele trabalha ele tem um açougue em Santos, e ele mostra muito vídeo de churrasco, e ele mostra muito esse processo.
e ele mostra realmente a diferença que dá. Às vezes ele compara até. E depois que ele descansa essa carne, ele corta, ela não solta sangue nenhum. Isso vai servir para qualquer coisa, até peru assado, tá? Fez um peru, o peru vai ter que descansar umas 2 horas até você servir, né? O que acontece? A gente vai comer o peru inteiro. Puta, não tem problema, não vai comer o peru inteiro, pode comer. Tira e assa, assou, tirou e come. Mas se você não vai comer inteiro, por exemplo, um pernil suíno, na hora que esse líquido volta, no dia seguinte, essa carne ela vai ficar mais suculenta. Você vai manter mais sabor, você vai manter ela mais macia. Então, isso ajuda bastante, né? Então, depende muito do tamanho. Um pernil de porco, gente, precisa de umas 3 horas e meia, se for pegar a grande, para descansar, para esse líquido retornar para o centro da carne, né? Porque ele está indo para fora. Por isso que às vezes você tira do forno, corta ali, rente, ele vaza. Porque essa água, ela está próxima ali da superfície, tá? Então, assim, mais para carnes pequenas, realmente. Grelhou, deixa descansar um pouquinho ali e aí serve. Mas daí, professor, não chega a esfriar se for uma carne meio pequena? Não, sabe? Não, porque eu te falar, se pegar um pernil de porco e você deixar ele descansar 1 hora, a temperatura interna dele depois de 1 hora vai ser maior do que na hora que você tirou dentro do forno. Impressionante. Ela volta, como o líquido volta, ela vai ficar mais quente dentro naquela hora, depois de 1 hora, do que depois da... A superfície, a casquinha pode estar mais gelada, mas interno não. Mas se for uma carne mais fina, Se for pegar uma picanha, por exemplo, você não vai deixá-la descansar num lugar, tipo... O ideal é que você tenha um lugarzinho de elevação com um pouco de calor, né? Ou uma salamandra, que às vezes o restaurante tem, coloca ali, fica ali a 50 graus, 60 graus, né? Ela está longe do calor de 150, 200 graus, mas ela está a 50, 60 graus. Então, às vezes o pessoal deixa, por exemplo, tem uma grelha e 1/3 da grelha não está aceso, mas pega calor, né? Então, tira de cima da grelha e joga do lado e ela vai descansando ali em cima da grelha. Ela tá num local quente, né? Não é o ideal tirar e deixar em cima de uma mesa, né? Mas você deixar num local, às vezes, parrilha, para quem tem parrilha, às vezes em cima da parrilha, lá no fundo tem um segundo andar mais alto. Você tem a grelha aqui e no fundo tem uma prateleirinha. Já é exatamente feito para isso. Você tira ela da parrilha um pouquinho antes e deixa descansar. E aí o fato de descansar, esse sangue volta, só que ele está descansando dentro ali da churrasqueira, dentro da parrilha. Ele vai manter o calor ali, né? Mas ele não está com contato direto com a grelha. E aí o calor vai, né? Ela não sofre mais cocção, mas a hora que ela volta o calor, ela mantém a temperatura. Começar a procurar vídeos, assim você vai começar a entender a correlação, tá? Americana, escola americana, francesa usa muito isso, dessa questão de temperatura, de descansar, né? Eles usam muito isso, temperatura interna da carne, eles cozinham muito por aí, né? Muito mais do que a gente. Formatos diferentes para cortes, né? Independente de legumes, carne não tem muito o que inventar, mas às vezes legumes, algumas coisas você consegue fazer uma variação, né? Desde que fique interessante. A escolha do prato que você vai servir, né? Sempre ter esse cuidado. O branco ele não atrapalha, é sempre um coringa, mas cuidar às vezes para não usar nada muito diferente, pedra, né? Umas coisas meio loucas, assim, às vezes, pô, né? Quer fazer um troço muito moderno e acaba viajando um pouco. E sempre tenta visualizar o teu prato acabado, como é que vai ficar aquilo, né? Faça testes, né? Tente sempre estar mentalizando isso. Às vezes não tem como, vamos inventar algo agora. Mas como é que eu quero que fique lá no final, né? Como que vai ficar? Pouco molho, muito molho, ensopadão, sem molho? Preciso fazer alguma coisa para acompanhar? Será que vai ficar bom? Será que o molho vai ficar muito, né, muito aguado? Será que eu tenho que engrossar? Né?
cuidar do tamanho da porção do prato. Na verdade, isso é relativo, tá, gente? Depende muito do que vocês gostam de trabalhar. 2/3 do tamanho do prato. Dá para levar em consideração, mas também não dá. Eu, quando faço sobuco para meus clientes lá, esquece, não tem. É um prato inteiro que ele vai tomar conta. Ah, é grande demais, ó, ficou muito grande. Ficou grande, mas o cliente gosta, né? O cliente compra porque é grande, porque a porção é grande mesmo, o cara gosta daquilo. Então, se você tem um cliente que tem esse perfil, não vai atrás disso, tá? Depende muito do local, do padrão que você trabalha. Então, isso às vezes tem coisas que tem que também ter essa, né, essa noção, assim. Número ímpar, às vezes, é mais atraente que os pares, se for montar um pratinho mais, né, pequenininho, bonitinho, né? O ímpar, ele deixa mais imperfeito, né? Não fica todo 4, 6, 8, é tudo muito perfeito, né? Isso atrapalha um pouco. Texturas no mesmo prato, isso é legal, né? Ah, eu vou fazer chocolate, né? Então vou usar chocolate mamousse, vou usar ele crocantinho, vou usar ele em pó e vou tentar variar. Ah, vou usar beterraba, vou usar beterraba em pó, vou usar beterraba líquida, vou usar beterraba em purê. Batata, vou usar um purê, vou usar batata crocante. Então, assim, tentar misturar as texturas, seja do mesmo alimento, né? Ou seja de alimentos diferentes, para você ter texturas diferentes, não ficar tudo igual, tá? Criar camada para adicionar altura, né? No caso, eles montar num ar, alguma coisa que vocês podem montando para cima. Mas aí também é perfil, né? Mais ideias, assim. Utilizar guarnição que complemente o sabor da carne, né? Sempre tentar adequar, se não vai pôr um quiabo junto com alguma coisa que não tem nada a ver, né? A não ser que você sirva de uma forma que o cara compre tudo separado, daí tanto faz, né? Ah, que carne que você quer? Eu quero essa carne. Acompanhamento, que você, pode escolher qualquer coisa aí. Então o cara escolhe lá, tô com vontade de comer um quiabo refogado. Então tá, vai, quiabo refogado. Mas assim, só ter esse cuidado se você for fazer alguma coisa pronta. E para massa, essa questão de rolo, gente, é meio complicado, tá? Pode até ser, mas sempre dentro do próprio molho. Nunca enrola em massa sem molho, tá? Que ela, se ela secar, ela emplasta de um jeito que eles não vão conseguir, nem com molho em cima. Então, façam um molho, refoguem, coloquem a massa dentro do molho, finaliza, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Faz o rolo, coloca o garfo comprido, enrola, seja na vertical, na horizontal, mas ela está envolvida no molho. E aí você vai comer, essa carne não vai, essa massa não vai grudar uma na outra, né? Não vai ficar, né? Então você consegue comer, vai ter mais molho. Então você não acaba com o teu cliente. Teu cliente pega uma massa linda, enroladinha, coisa mais linda, assim, e aí o molho junto. O cara come, começa a comer, a hora que ele vê que começa a sair os bolos de massa junto, ela vai começar a colar, o cara fala, putz. Aí ele tem que tentar cortar, tem cara que não corta, então assim, só cuidar com isso daí, sempre dentro do molho. Aí nunca vai ter erro. Só um pouquinho, gente, deixa eu responder a Camila aqui que eu consegui. Um minuto, gente, peraí. Só um minutinho só vou tomar uma água também.
Gente, queria fazer uma pergunta. Alguém mais recebeu o boleto com valor a mais aos outros meses? Tipo, ele tá com valor. Mês de fevereiro veio um valor e agora mês de março veio o boleto veio um pouco mais caro. Ah, o meu veio normal. Bem normal. Veio, tipo, fevereiro veio um valor e março veio o mesmo. Isso, mesmo valor. Mas entrar em contato com o financeiro para questionar. Tem o WhatsApp deles. Ah, a professora Camila passou no grupo esses dias atrás aí. Valeu. Vamos lá, desculpa aí. Oi, filha. Égua? Não, não tá. Tem regra, tem horário de dormir. Só, por enquanto só. Vamos lá, pessoal, desculpa aí, tá? Minha esposa não tá muito bem. Vou dar uma mão lá pra ela. Não tava passando bem. Deixa eu compartilhar de volta aqui. Troço é do capeta. Olha no final aqui. Então aqui, gente, eu coloquei algumas dicas que já trago assim de tempo de cozinha, para vocês pensarem sempre como um gestor, sabe? Não como um funcionário, para vocês às vezes conseguirem evoluir, independente do que vocês estão. Às vezes tem cara que é gestor e tá ali administrando alguma coisa, mas o cara não pensa como um gestor, sabe? É difícil e a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente fala para a pessoa pensar, você é funcionário, poxa, pensa como gestor. Mas às vezes o cara é o próprio dono e ele não pensa como gestor, sabe? Já tive funcionários assim que alunos, tal, pô, trabalho em tal lugar, o cara, nossa, dá até um desgosto, porque o próprio dono, assim, o cara, sabe, é difícil, o cara não sabe lidar com ninguém, o cara acha que é tudo brincadeira, tal. Às vezes o dinheiro entra fácil pro cara, o cara acaba não, né, não lidando bem com isso, sei lá, mas às vezes para a gente no dia a dia, né, para vocês ainda que estão novos aí, são bem mais novos do que eu, e acho que isso serve como uma dica para vocês às vezes evoluírem na vida profissional, independente se é cozinha, qualquer local que vocês vão trabalhar, sabe? Serve, acho que, muito para ajudar vocês aí. Então, primeira coisa, gente, pensar como um gestor, né? Você está trabalhando lá, você está... Então, assim, pensa como... Tenta você ter sempre a cabeça do dono, né? Pô, se fosse eu fosse o dono, o que eu poderia fazer aqui para melhorar, né? O local, como que é, né? Por mais, puta, o meu chefe aqui não aceita opinião de nada. Então, tudo bem, mas tenta você pensar, né? Que eu poderia fazer aqui para melhorar o dia a dia do funcionário, melhorar, às vezes, a rotina de trabalho, melhorar a equipe se pega inteira, né? O que eu preciso mudar? Tem algum ponto podre na equipe aqui que é meio, né? Então, tudo isso é você começar a treinar. De repente, um dia chega uma situação, você está mais ou menos pronto, você sempre, né, teve atentado a isso. Agora, se você nunca está atentado, tipo, a hora que bate, né? O cavalo passa arriado, passou e foi embora. Não vai ter outra chance, né? Então, você, às vezes, já está treinando isso daí na cabeça. Então, primeira coisa, gente, é mais importante da vida de vocês fazer network, tá?
O que é isso aí? Bater papo, conversar com a pessoa, sabe? Ter entrosamento com todo mundo, um bom entrosamento. Puta, eu não gosto de fulano. Cara, você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a respeitar. Você não quer que você seja melhor amigo, mas mantenha um nível, né, normal de relacionamento, tranquilo, né? Evite problema. Então, assim, mantenha, as pessoas vão te enxergar dessa forma, né? Elas vão, às vezes, passar a te procurar. Pô, olha que caramba, cara, você consegue circular por todos os níveis, tal, né? Então, tudo isso ajuda muito vocês, tá? Hoje em dia, as pessoas fazem umas pesquisas e eles conseguiram comprovar, às vezes, que as pessoas que mais se desenvolveram no trabalho são as pessoas que sentavam no fundo da sala antigamente. Eram as pessoas que tinham mais amigos, faziam mais amizades. E o CDF, às vezes, ele, claro, né? O cara que era mais quietinho, sentava na frente, ele não se desenvolveu tanto quanto o outro cara. Por quê? Ele não tinha network. Então, o cara que cresceu dessa forma na escola, com muitos amigos, tal, ele leva isso para a vida dele, ele acaba, né? O cara passa a ser, às vezes, um vendedor nato, conhece muita gente, o cara faz contato, tem amigo aqui, ali, lá. E isso facilita, às vezes, a vida do cara, né? As pessoas lembram mais fácil dele, ele consegue fazer contato mais fácil com as pessoas, então isso ajuda muito, tá? Executar o serviço da melhor forma possível, gente, tá? Independente de como vocês estão aí, tente executar sempre da melhor forma possível. Puta, falta isso, falta aquilo. Mas faz o melhor que você pode, né? Tenta comentar, tem como comprar assim, isso melhor, aquilo rende mais, isso é melhor do que aquilo e tal, tá? Mas tenta executar sempre da melhor forma possível, né? Às vezes você faz um negócio, puta, eu fiz uma merda, puta, eu não devia ter feito isso, sabe? Eu fiz muito nas coxas. Aí você fica a consciência pesada, fala, puta, agora fazer de novo, não dá, já foi. Quem que fez isso aqui? Fulano de tal. Não estava num dia bom, né? Então isso já não existe. Vai. Então pegue lá, já desce. Pega uma fruta também. Cuidado do desperdício. Pessoal, às vezes o dinheiro está tão justo hoje em dia que ele está mais no desperdício do que no lucro. A gente às vezes não consegue cobrar um valor tão alto, né? Tem empresas que conseguem ter um valor agregado ali absurdo, né? Você compra um prato ali, você vai num shopping, você fala, cara, pagou, né? Nos restaurantes, fala, cara, o cara pagou ali um valor. O cara consegue ter um valor agregado, né? Da grande maioria, a, a briga é muito grande, né? Então, às vezes, você ganha mais dinheiro na questão do reaproveitamento dos teus alimentos do que na questão do teu lucro. Então, cuidar sempre com isso, né? Como que eu posso reaproveitar, se é um buffet, aonde que eu posso reaproveitar as coisas de forma segura, como que eu vou reaproveitar, sempre ter um prato com reaproveitamento, dois. Isso tudo é dinheiro, né? Eu tinha um aluno, um cara que trabalhou comigo, não foi um aluno, ele trabalhou para mim. E ele montou um restaurante um tempo depois. E ele tinha um buffet. Eram 12 pratos. Todos os pratos, todos os dias eram pratos diferentes e pratos pré-definidos. E tinha uma cozinheira dele que falava para ele, olha, deixa dos 12, um ou dois, tá sobrando muita coisa aqui atrás, né? E a gente pode, não foi pro buffet, às vezes está só pré-cozido, a gente pode fazer um empadão de legumes, um empadão, às vezes, sei lá, de palmito, uma quiche, um soufflé, Então, assim, deixe dois pratos a definir ali, a pessoa vai olhar, só para os principais, a pessoa que tiver ali é lucro, às vezes a pessoa não vai nem perceber. E a gente dá um jeito de fazer alguma coisa legal. E ele, não, comigo é assim, é definido, que sobrar, sobrou. E aí, o quê? Deu um ano, o cara quebrou, porque não ia muita comida fora. Então, assim, ela contava que não tinha o que fazer, porque no dia seguinte o alimento que ele usava que sobrou não tinha uso. Daí dava 2 dias, já às vezes não estava legal, já não podia usar, não tinha uso, não tinha onde colocar. Freezer era abarrotado de coisas que às vezes congelava e quebrou. Então, assim, por pura falta de ter esse cuidado, né? De reaproveitar e usar a criatividade. Então,
cuidar do desperdício e reaproveitar o alimento, gente, acho que de tudo que você puder pensar é aqui. Claro, sempre com responsabilidade. Não vai usar, isso aqui foi lá para o buffet, eu vou tirar, vou usar de volta. Não. Foi para o buffet, você joga fora. Né? Então, diminui a cuba do buffet, manda menos comida para o buffet. Ah, mas o buffet começa bombando, então manda grande, depois vai diminuindo, mais para frente diminui o tamanho da porção, para jogar menos comida fora, né? Então tem que ter todo esse cuidado. É bobo, mas a hora que você vê no final do mês sobrando dinheiro para pagar uma conta de água, luz, internet, aluguel, você fala, caramba, é lucro, né? Vira lucro. A função mais difícil de um chefe, gente, ou de qualquer outra pessoa, tá? Não um chefe de cozinha, mas um administrador, um gestor, é lidar com pessoas. Isso acho que é a parte mais difícil de tudo, tá? Então, é bem dizer um dom. Você tem que engolir muito sapo, mas você não pode deixar passar, tá? Chega, puxa do lado, conversa, fala, ó, isso tá certo, assim, assim, assado. Isso está errado, assim, assim, assado. Você vai fazer diferente, aqui é diferente. Ah, mas eu sempre fiz assim, mas aqui é diferente. Então você precisa fazer diferente. Então, assim, tudo isso a gente precisa saber lidar, né? Então, é a parte mais chata de lidar com pessoas. Tem gente que é meio bronco, já não aceita uma opinião. Então, você tem que saber entrar, falar com a pessoa. Então, não é fácil, tá? Quem tem esse dom, gente, é, é um dom. Isso aí não é fácil, tá? Procure executar a sua função cada dia melhor e mais rápido, tá? Isso para cozinha, para qualquer coisa, tá? Eu sempre falo para as minhas funcionárias. Tá cortando cebola? Tô. Corta mais rápido amanhã, depois mais rápido, mais rápido, mais rápido. Porque assim, se um dia você precisar entrar um baita movimento, você precisar ter essa velocidade, ter essa agilidade, você tem, né? Já tive gente trabalhando comigo que durante um ano nunca mudava, era sempre ali. Você não consegue fazer mais rápido? Ah, eu não consigo, porque eu não sei, sabe? Ah, a pessoa parece estar perdida, não sabe nem o que está fazendo ali, sabe? Então, assim, tenta se exercitar, você tem que se puxar naquilo. Então, hoje eu fiz essa função, tá legal, dominei isso aqui, beleza. Amanhã eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, né? Até que alguém vai olhar e falar, caramba, olha a agilidade do cara, porra, olha como o cara é rápido, o cara, né? Aí começa a chamar a atenção dos chefes, dos gestores, do chefe de cozinha, opa, ó, o cara é agilizado, o cara é bom, organizado, limpo, rápido, né? Tá evoluindo, busca evolução, né? E aquele cara que está ali sempre na mesma, vai ficar na mesma. Ele entrou daquele jeito, vai sair daquele jeito. Ele não vai subir de posição. E não interessa o que é, gente, seja na cozinha, seja num restaurante, seja no supermercado, qualquer lugar. O cara que é ali, sempre tem alguém vendo. O cara tá lá, não adianta, tá que nem eu hoje, assim, o cara não vai evoluir nunca. Tem cara que é assim e não muda, tá? Então pense nisso, sempre buscar a evolução a cada dia, né? Dominou? Ah, então agora eu dominei a técnica, então eu vou procurar fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou procurar trabalhar mais ágil, né? Tem mais aqui? Acabou? Acabou. Ixi, peraí, acabou? Não sei o que tinha mais aqui. Treinar o olfato e treinar a audição, gente. Isso aí é imprescindível. Pega uma fruta e coma lá. Você está na cozinha, às vezes, trabalhando de costas para as pessoas, mas não esquece que você tem audição, você tem olfato, né? Você não tem a visão, às vezes está de costas, está fazendo alguma outra atividade, mas começa a treinar, a ouvir o que as pessoas estão falando, o som da panela, o som das coisas, será que está na hora de mexer, o cheiro? Então, você está às vezes fora, fala, pessoal, dá uma mexidinha para mim na panela tal, mexe para mim aquela ali, tô fazendo tal coisa, ó, como é que tá essa, né? Tá ouvindo as coisas, as pessoas conversando, as pessoas, né? Então, treinar isso daí que ajuda muito, tá? Não parece, mas, né, você
Você tá treinando ali, de repente a pessoa vem, tem cara que é tão compenetrado que o cara tá passando atrás com a forma, tá gritando, tá passando atrás, o cara ainda vira para falar, o quê? Né? Então, assim, sempre usa todos os sentidos, né? Audição, olfato, visão, tato, se tiver disponível, a gente usa, tá? Vai fazer você estar sempre ligado, sempre pronto aí para ouvir qualquer coisinha. Às vezes estão conversando alguma coisa, puta, fiz uma cagada aqui. Você já mata no começo. O que aconteceu? Né? Às vezes o cara quer esconder uma cagadinha. Ai, meu Deus, acho que eu fiz besteira. Deixa eu ver o que está acontecendo aí que eu vi você falar. Nossa, mas você tem ouvido, hein? Tem ouvido. Por isso que eu tenho ouvido, para corrigir a besteira. Então dá tempo de corrigir alguma coisa, tá? Observar sempre o custo da produção, né? Como é que é o custo ali? O que que você usa? Como que é esse custo? Assim, é alto, né? Tem coisas que dá para baixar, o que que eu posso fazer? Mas quanto que custa? Tentar buscar, né? Isso. Você começa a exercitar a questão financeira mesmo. Sempre um passo à frente, né, para novos desafios. Então, se tiver sempre com tudo isso aí ligado, gente, estudando, lendo material, lendo conteúdo novo, buscando um livro diferente, às vezes pega um livro totalmente fora da área para aliviar um pouco a cabeça, ajuda também, né? Pega um final de semana, faz uma atividade diferente para sair do foco, mas tentando estar, né, sempre evoluindo, você vai estar sempre um passo à frente, sempre pronto para um desafio novo. Né? Se não estiver pronto, você está à frente, às vezes, dos outros. Isso que importa. Né? Então, isso ajuda muito. Não ter vergonha de errar, se errar, né? Errar está errado. Né? Então, não ter vergonha de errar e reconhecer o erro, gente. Essa é a parte na cozinha mais xarope. Tem funcionária que ela consegue mudar de opinião 2 vezes na mesma frase. Por que você fez assim? Ah, eu fiz assim porque eu fiz assim, porque você tinha pedido. Eu falei, não, eu pedi para você fazer diferente. Ah, então, é que daí eu comecei a fazer e daí, sabe? Então, assim, nunca erra, sabe? A pessoa tem alguma coisa bloqueada na cabeça do ser que ele nunca erra, sabe? Puta, desculpa, mas é o pior tipo de pessoa. Você não consegue confiar mais nada para essa pessoa fazer. Então, você não sabe se ela vai fazer de um jeito ou se ela vai fazer de outro, e você não tem mais confiança nenhuma naquilo, porque você não sabe mais o que ela vai fazer. Na mesma frase, ela já, puta, mas eu vi você fazer, né? Então, assim, era bem comum. Eu falava, faz primeiro isso, depois aquilo. Ela ia lá fazer o contrário. Você não viu falar que era primeiro isso? Mas eu achei que não tinha problema as ordens que você me falou. Daí eu fiz, mas ficou bom. Então, assim, mas por quê, né? Por que tinha que ser feito dessa outra forma? Tenta saber, tem um pouco de humildade lá, mas eu fiz ao contrário. Mas por que era para fazer daquele jeito? Por que ao contrário talvez ficaria melhor? Né? Às vezes na cozinha tudo vai ter um porquê, tudo tem um motivo, tudo casa às vezes, né? Então, assim, tudo vai ter um motivo que a gente consegue explicar isso. E tem gente que não tem humildade para reconhecer, ver que errou. Puta, não, realmente, eu fiz cagada. Não, essa funcionária minha, ela não erra, não erra, é impressionante, tá errado. Você mostra, ó, tá errado, tá aqui, ó. Você errou, não é igual. Semana passada nós fizemos juntos isso aqui, lembra? Lembra? Tá aqui, tá diferente. Ah, não tá muito diferente, né? Daí você começa a, caramba, cara, não é mais fácil você ter um pouco de humildade e falar, tá bom, né? Então, assim, é um tipo de pessoa que, assim, ao meu ver, não vai evoluir nunca, não evoluiu, é um ser involuível, né? Não vai evoluir na carreira, vai ficar estagnado, né? Não tem chance de crescimento algum, né? Pelo menos para mim, não tem chance de crescimento algum. A não ser que seja por ela, mas uma hora ela vai bater sempre de frente com alguém que vai ver isso daí. Tá? Então, assim, sempre tá atento a isso aí. E a sua comida é o reflexo do seu comportamento. Pessoal, isso é fato, tá? E vai acontecer. Você tá brincando na cozinha, tá fazendo sacanagem e tal, a comida não tá relaxado, a comida vai ser relaxada. Então, assim, esse tipo de cuidado, sempre tem alguém vendo, né? Então, não adianta ser aquele cara que quer ser engraçadão, relaxadão e tal, e faço tudo aqui, né, nesse jeitão e tal.
Não adianta, tá? Sempre tem alguém vendo isso daí. E se você quer evoluir, gente, não é o caminho, né? Não é o caminho esse para a gente conseguir evoluir, tá? A comida vai ser o reflexo do teu comportamento. Se estiver bem, a comida vai ser boa. Se for relaxada, a comida vai ser relaxada, não tem o que fazer, tá? E humildade sempre para poder parar, gente, e avaliar tudo isso daí, né? Aonde que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar, converse com colegas, amigos, né, que possam te dizer, poxa, como que você me vê, você acha que eu, né, tem algum ponto que eu posso melhorar de vida, de pessoa que influencia, de repente, na vida dos outros, no meu trabalho e tal, conversar com o chefe, poxa, tem alguma coisa que eu possa melhorar aí, que você acha que, né, que eu estou ainda meio, né, então, isso não tem isso não tem preço, gente, tá? Ter essa humildade, né? O que aconteceu? Não, estamos aí. Essa humildade não tem preço, tá? Isso faz a gente evoluir como ser, como profissional e aprender mais, né? A gente não nasceu sabendo. É muito comum a pessoa fazer um curso e de repente, agora eu sei tudo. Agora eu sou o mestre dos magos aqui, sei tudo, e uma hora você vai bater de frente com alguém que sabe mais, e podia ter aprendido durante muito tempo, não quis, e agora tá uma pancada de graça. Então é mais ou menos isso, essa aulinha não é um conteúdo absurdamente, mas eu acho que é um dos conteúdos mais, assim, relevantes para levar para a vida de cozinha, né? É mais importante que muito conteúdo teórico e prático que a gente vai ter. Eu vou ver certinho com a Camila, gente, se semana que vem, como é que tá, se volta, porque teoricamente a gente já poderia talvez começar em prática. Eu vou ver como é que tá essa questão aí de decreto, como que tá a escola com relação a isso, eu não tenho ideia, fiquei afastado alguns dias. Eu vou ver, mas eu mantenho vocês informados, tá? Se a próxima aula vai ser em casa ou se vai ser direto lá. Tá? De qualquer forma, mantenha um uniforme pronto, tudo pronto. Se eu avisar, às vezes, só um dia antes, vocês já estão tudo prontinho, tá bom? Pessoal, desculpa a confusão de hoje aí, calma, lentidão, mas as coisas ainda estão entrando no eixo aqui. Minha cabeça ainda está meio fora do prumo. Mais uns dias aí, já estou no 10º. Eu vou fazer 14 dias de isolamento, então mais alguns dias aí a gente já volta, acho que um pouco mais acordado, mas ainda vai demorar um pouquinho para retomar 100%, tá bom? Alguma dúvida de hoje que eu possa ajudar vocês aí? Acho que tá tranquilo, professor. Melhoras, hein? Valeu, querido. Obrigado, cara. Obrigadão. Vamos lá, acho que agora tá na reta final aí. Vamos em frente, né? Vamos em frente, não dá para parar. Se parar, a galera passa em cima. Mas vai mudar, muda a rotina. Até para comer, tem que comer devagar, que senão fica tonto, cara. É muito louco. O negócio é muito doido. Faz o nosso corpo, parece que ele, aí você sente, né? Cara, é uma merda, nosso corpo é bosta, né? O troço isso que foi leve, eu imagino para quem pegou uma pancada aí. Mas é isso Professor, aí, pode falar. e aqueles nome de filme que você falou lá, tá tudo lá Tá lá tudo, até ver se eu tô com, se eu compartilho a tela aqui contigo. Deixa eu ver se eu acho lá. Eu acho que é o trabalho da aula, acho que é da última aula, aula 14, ou aula, acho que é 14. Vamos lá na 14 e a gente vai ver. Estão todos aqui.
Oi, filho. Ó, então na aula 14, gente, vamos descer lá. Tá aqui, ó, atividade avaliativa, tá? Do AVA, dia 14, resenha do filme. Então, só clicar aqui, ó. Não sei, eu tô com uma instabilidade aqui, mas sei lá o que está acontecendo. Mas é só clicar aqui, ele vai abrir um arquivo. Olha lá, abriu. E daí os filmes estão aqui. Então tem 100 Passos para um Sonho, Tempero da Vida, Ratatouille, Julie Julia, Receita de Amor, Chocolate, Simplesmente Marta, Vatel, Babette. Esses três aqui são os mais velhos. Quem gosta de filme de história, assim, Vatel e Festa de Babette é mais antigão. Estômago Sem Reserva, Matter of Taste, Soul Kitchen, Dieta Mediterrânea, Sabor da Magia, Chef. Se tiver algum outro filme aí que vocês já tenham assistido, que vocês acham que encaixa no contexto, pode mandar para casa, me passa o nome, eu coloco ele aqui e daí a gente coloca como opção também para vocês. Ah, professor, tem um filme tal lá que eu vi, puta, animal da cozinha tal. Puta, manda que a gente põe aqui também, não tem problema não. Tá? Às vezes tem, às vezes também não. Eu busquei alguns, né? Quase todos eu assisti aí, alguns não assisti, um ou outro. Mas me passa que eu ponho ali na lista também. É legal até para a gente fazer um book de filme legal. Beleza, gente? Alguma dúvida mais que eu possa ajudar? Se tiverem dúvida, qualquer coisa com relação a esses trabalhos, me mandem, tá? Com atenção a, não sei se vocês já começaram a fazer os trabalhinhos ali da aula, não sei se é aula 6, aula 4, mas vejam lá, tá? Qualquer coisa me manda no privado, lá no WhatsApp, manda pelo AVA, tá? Me passa que daí a gente consegue ajudar. Vocês começaram a fazer a ficha técnica do carreteiro lá? Não. Então façam, peguem aí uma horinha, já aproveitem agora a aula que acabar mais cedo, já comecem a fazer, busquem a receita, coloquem na ficha e vão construindo ela. Qualquer dúvida a gente consegue com o tempo dar uma olhadinha. Na próxima aula a gente já tira uma dúvida aí se vocês tiverem. Tá bom, gente? Alguma dúvida a mais? Acho que é isso aí, né? Fechou, professor? Pô, beleza, gente. Obrigado aí, tá bom? Fiquem com Deus Obrigada, aí. professor. Tchau. Valeu, boa semana aí, melhores. Valeu, obrigado. Até mais.